A mente do homem é mais impulsiva do que ele admite. A guerra silenciosa entre instinto, ego e consciência. Antes de começar, respira fundo aí, porque o que vem agora talvez mexa mais com você do que imagina. Se você é um homem que explode do nada, que fala coisas que depois se arrepende, que toma decisões no impulso e depois paga caro, fica aqui. Esse vídeo pode ser exatamente o divisor de águas que você não sabia que precisava. A maioria dos homens vive como um vulcão prestes a entrar em erupção. Não por maldade, não por fraqueza, mas porque nunca aprendeu a entender a própria mente. E quando você não entende sua mente acaba dominando você. Então, antes de pular, fechar ou deixar para depois, faz o seguinte: permaneça até o final. Porque hoje você vai descobrir por que a mente masculina é muito mais impulsiva do que ela admite. E como isso tem sabotado seus relacionamentos, sua paz e seu propósito. Se você quer controle emocional de verdade, não essa conversa fiada de internet, então fica comigo. Você já percebeu como às vezes sua vida parece controlada por algo que você não enxerga? Já notou que age rápido demais, fala rápido demais, reage rápido demais e entende devagar demais o que realmente estava por trás da situação? Por que o homem sente que precisa responder tudo na hora? Por que a irritação, o desejo, a raiva, a ansiedade e até a culpa chegam antes da razão? Essas perguntas carregam uma verdade que poucos homens têm coragem de encarar. A mente do homem é muito mais impulsiva do que ele admite, até para si mesmo. Só quando você aceita isso é que começa a ver a estrutura invisível que te move por dentro. E é nessa estrutura que mora tanto sua força quanto sua destruição. A impulsividade masculina não é um erro de fábrica. Ela é o motor biológico que manteve homens vivos por milhares de anos. Um mecanismo primitivo que diz: age rápido, decide rápido, reage rápido, ou você perde. Mas o mundo mudou. Só que seu cérebro não acompanhou esse ritmo. O que antes salvava sua vida, hoje atrapalha seus relacionamentos, compromete suas escolhas, sabota seus projetos, empurra você para ciclos que drenam sua energia masculina. E mesmo assim, o homem insiste em se convencer de que está tudo sob controle. Mas não está. Porque por trás de muitas decisões que você chama de espontâneas, existe uma reação automática, quase instintiva, que te impede de agir como o homem que você realmente deseja ser. E isso não é fraqueza, é um chamado. Quando o homem admite que sua mente é impulsiva, ele abre a porta da transformação. Quando ele nega, ele continua repetindo a mesma história, vivendo os mesmos conflitos e sofrendo as mesmas dores. Agora vamos caminhar para dentro, mas sem filtros, sem mentiras confortáveis, sem máscaras masculinas. A jornada começa com uma pergunta simples, mas que dói. Por que você age antes de pensar? Respira um instante, porque a resposta não é simples, e é aqui que muitos homens caem. A mente masculina funciona como um sistema de defesa acelerado. Ela está sempre procurando riscos, rejeições, humilhações, ameaças emocionais. Ela interpreta o mundo como um território onde você precisa provar algo o tempo todo. Por isso, a impulsividade não é falta de controle, é excesso de proteção. Seu cérebro quer te proteger, mas, por não saber diferenciar perigo real de emoção desconfortável, ele dispara o alarme em situações simples. Um comentário da sua esposa, um atraso no trânsito, uma mensagem ignorada, uma discussão, uma crítica, uma frustração, um instante de solidão, um desejo reprimido, um medo que você não admite. A impulsividade aparece nessas horas para tentar te defender, mesmo que ninguém esteja te atacando.
Por isso o homem se irrita com coisas pequenas, por isso toma decisões precipitadas, por isso se arrepende rápido, mas repete devagar, por isso explode ou se fecha, por isso entra em vícios, por isso perde oportunidades boas, por isso se sabota. E nada disso acontece porque você é fraco. Acontece porque sua mente foi programada para sobreviver, não para viver em paz. Agora vamos trazer isso para a vida real, para o cotidiano masculino, onde a impulsividade comanda sem você perceber. Imagine a cena. Você chega cansado para casa. Sua esposa fala algo simples. Você pode me ajudar com uma coisa aqui? Parece leve, mas o cérebro interpreta como cobrança, invasão, pressão. E antes que você consiga perceber sua emoção, o impulso dispara, voz alterada, resposta atravessada, tom defensivo. 5 minutos depois você pensa, não precisava ter falado desse jeito. Esse é o retrato perfeito da impulsividade emocional masculina. Agora outro cenário. Você está rolando o celular, sem perceber o tempo passando. Aparece um gatilho emocional. Tédio, ansiedade, desejo, solidão. E o impulso te empurra para um comportamento automático. Vício digital, pornografia, compras, conversas que você sabe que não deveria ter, fuga da realidade. Não é decisão racional, é fuga emocional, é anestesia, é alívio momentâneo. A impulsividade não quer seu prazer, ela quer desligar sua dor. Mas o preço disso é brutal. Culpa, desgaste, confusão, perda de energia, perda de foco, perda de autoestima masculina. Agora vamos para outra cena. Você está discutindo com alguém. A pessoa fala algo que toca na sua insegurança. Você sente a onda subindo, o peito aperta, o rosto esquenta, a voz quer sair. É o impulso pedindo para atacar, não para resolver, para se defender. O ego entra em campo, e o ego masculino odeia perder. O ego masculino odeia parecer fraco. O ego masculino odeia sentir que está sendo diminuído. O problema é que o ego não negocia. Ele só reage. E quando o ego assume o volante, o homem perde o controle sem perceber. Agora imagine um dia comum, mas com uma sequência de pequenas frustrações. O trânsito te irrita, o computador trava, alguém te contradiz, o chefe cobra, um cliente reclama, um boleto chega. E por trás de tudo isso, um acúmulo de emoções que você não deu nome. O impulso vai crescendo, carrega tensão, carrega raiva, carrega ansiedade, carrega frustração. E quando você chega em casa, quem paga por tudo isso é quem menos merece. Essa é a impulsividade crua. A impulsividade também aparece no silêncio. O homem que não fala nada porque tem medo de perder. O homem que se afasta porque não sabe como se aproximar. O homem que foge emocionalmente porque não sabe sentir. O homem que paralisa porque não sabe decidir. A impulsividade não é só explosão, ela também é fuga. Quando o homem não entende o que sente, ele reage do pior jeito, ou ataca ou se esconde, ou explode ou desaparece, ou fala demais ou se cala por completo. Esses movimentos extremos são marcas da impulsividade emocional não resolvida. Mas existe uma coisa que poucos percebem. A impulsividade não fala. Ela só age. Ela age rápido, age bruto, age cega. E nesse estado, o homem deixa de ser autor da própria vida e vira apenas alguém reagindo ao mundo. Aí vem o ponto mais doloroso. A impulsividade rouba sua masculinidade madura. A verdadeira masculinidade não é força bruta, é força controlada. Não é velocidade, é direção. Não é reatividade, é presença. E para chegar nesse estado, existe um caminho. Não é um caminho fácil, mas é o único que liberta. Esse caminho começa com a consciência do intervalo. O intervalo é o momento entre o estímulo e a resposta. O segundo, onde a impulsividade quer tomar o controle.
O instante em que a emoção sobe, o gatilho é acionado, o corpo se prepara e você sente a onda crescendo. Nesse momento, a maioria reage, mas o homem consciente observa. Esse intervalo é onde o menino morre e o homem nasce. O intervalo é a fronteira entre impulsividade e sabedoria, entre reação e decisão, entre instinto e consciência, entre caos e direção. Quando você treina esse intervalo, sua vida muda, sua relação muda, seu autocontrole muda, sua energia muda, sua masculinidade muda. E como se treina esse intervalo? Com 3 pilares internos. Primeiro, observar o gatilho, perceber quando algo mexe com você, sentir o corpo, perceber a emoção, reconhecer que algo foi ativado. Segundo, dar nome à emoção. Dizer mentalmente, estou irritado, estou inseguro, estou ansioso, estou com medo. Nomear é domar. O que você não nomeia te controla. O que você nomeia perde força. Terceiro, esperar. Simplesmente esperar. Respirar. Deixar a reação passar. A impulsividade dura segundos. A consciência dura a vida inteira. Esse é o começo da transformação. E quando essa transformação começa, tudo ao seu redor responde. Sua esposa sente, seu filho sente, seu ambiente sente, sua mente sente. A energia muda, a postura muda, a voz muda, o olhar muda. E essa mudança é silenciosa, mas poderosa. Agora vem a fase final da jornada, a solução prática para viver emocionalmente tranquilo. A tranquilidade emocional masculina nasce de 3 habilidades. A primeira é a introspecção. Sem introspecção, você nunca vai entender os próprios impulsos. O homem que não olha para dentro se perde por fora. A introspecção é a lanterna da consciência. A segunda é a disciplina emocional. Disciplina não é repressão. Disciplina é direção. É canalizar a força bruta do impulso para uma atitude consciente. É escolher a ação, não reagir ao ambiente. A terceira é o propósito. O homem sem propósito vive de impulso. O homem com propósito vive de direção. E a direção mata o caos. Quando esses 3 pilares se unem, nasce a verdadeira paz masculina. Uma paz que não depende de silêncio, mas de centramento. Não depende das circunstâncias, mas do comando interno. Não depende do mundo externo, mas da sua postura interna. E aqui está a virada final. A impulsividade não desaparece, ela se transforma, ela vira força de ação, ela vira estratégia, ela vira foco, ela vira poder. O mesmo impulso que te destruía, agora te move. O mesmo impulso que te fazia reagir, agora te faz agir com clareza. O mesmo impulso que te fazia perder, agora te faz vencer. A mente impulsiva nunca foi seu inimigo. Ela só precisava de um líder. E esse líder é você, quando decide assumir o volante da própria vida. Essa é a verdade que poucos homens encaram. Você não está no mundo para ser governado pelo seu instinto, seu passado ou seu ego. Você está no mundo para governar a si mesmo. E quando isso acontece, o homem renasce.